do Senhor. Ezequiel 47, palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mandai, domini para Surya lava, Surya lava, canto re lava, Surya lavaste. E canto livre lavas. Anusuki andará. Ezequiel 47, a palavra do Senhor. E canto livre lavas, Surya lavaste. Quem achou, diga amém? Vamos então ler a palavra do Senhor que diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desta a banda direita da casa, na banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corria umas águas debaixo da banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelo joelho, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, e pelo qual não se podia passar. Alabaçuria, alabaçuria, alabaste, cantarabá. O vereba alabaçuria, mobre, candori, conde, baçuri, candore, grega. Ramante, potire, canto, mediaçuri, cantori, grega. Pai da glória, Deus poderoso. Aqui está, Senhor, a tua palavra, Jesus. E eu peço, Pai da glória, Deus Santo, fala comigo, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai, esta noite. Que aqui, ó Senhor, se reunimos, ó Senhor, para te ouvir, ó Pai. Nada somos, nada podemos, Jesus. Encomendei a sua encamanagem. Veni que move, anda se move a mandar. Veni que amarabaixa, na mão do Romanabaço, encomendei. Nini, amanaço, minha mão estende. Espírito Santo, Espírito Santo, amém. Senhor, então viria manaço, minha maneira como dia, viria oh Jesus, repare, estou em amor, cantai, removia para baixo, repara para baixo, vai. Tu sabes canto neve, Senhor, de canto neve a raçúria. Viria no baço e cantrabaço, Senhor. Eu permitas que fale de mim, Senhor, mas que tu possa, meu Senhor, me usar conforme o teu desejo, Senhor, a tua vontade. Espírito Santo, revela a palavra esta noite, Senhor, porque tu conheces, Senhor, o que está assobiando na baia, na baixa, na macômia, o inecanto repassa, vem como o interior, Pai, de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Eu peço, Jesus querido, tome essa tribuna, Senhor, e venha falar conosco, Pai, esta noite, porque tu tens a liberdade,
Senhor, neste lugar. Senhor, nesse amor como na vassoura. Tu tens a liberdade, Senhor. Porque nada somos, Jesus serviu o Senhor. Porque nada somos. A verdade dentro, que é no livre, a não errar. Livre dia para Senhor. Aleluia. Oh, glórias, poder sentar, louvando, exaltando a Ele. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Vivi, Paulina, Samino, Verana, sobre o Vale. Devoreda, Chamou, Pecado, Rei, Estaio, Humenai, Pecado, Orendo, Rei, Pouca, Pecomaba, sobre a Plácia. Irmãos, esta palavra, o Senhor me deu ela de manhã. Eu tinha ido no médico. E eu falo, irmãos, para a igreja, aquilo que sempre Deus tem falado ao nosso coração, de nós sermos o que somos aqui dentro da igreja e sermos também lá fora. Eu cheguei e estava falando com a minha esposa, e a gente tem hora que se depara com algumas pessoas, algumas situações que a gente fica sem entender. Às vezes as pessoas não te conhecem, ou às vezes Cristo que não te conhece. E eu estava ali, irmãos, a gente estava fazendo os exames, né? E eu estava ali sentado ali naquele salão do posto central, e chegou 2 homens de Deus ali. E eu fico, às vezes, eu falo, como que é difícil, irmãos, como que está sendo difícil para a igreja lá fora. Porque aqui dentro é fácil, aqui dentro nós vemos para ouvir, para falar, para louvar, para agradecer, mas lá fora, muitas das vezes a igreja, irmãos, eu digo a igreja, quando eu digo a igreja, eu estou dizendo nós. E aqueles homens chegaram ali, e eu conheço eles, eu creio que também, né, de ontem para hoje eu não mudei nada, né, só cortei o cabelo, né, pastor, mas não mudei nada. E esses homens, não por não ter me cumprimentado, não é isso. É que a palavra de Deus, irmãos, ela é categoricamente para nós, é para nós vivermos aqui e lá fora. E as pessoas fazem acepção de pessoas conhecendo a Bíblia Sagrada. E eles chegaram e começaram a se conversar, cumprimentou um ou dois, outros conheciam eles, falaram com eles, eles mal os cumprimentou, mas aqueles que eles tinham afinidade. E eu falei para a Ana, e aí eu dei a parte do Senhor para um que ele veio, né, no corredor onde eu estava, eu achei que ele fosse me cumprimentar, eu dei a parte do Senhor, ele fez assim para mim, virou para o outro lado, amém? Não é por isso, irmãos, mas a palavra do Senhor, irmãos, nós temos que viver ela lá fora. Não é, irmãos, porque ela é Campo Baixo, nós não congregamos na mesma igreja, que nós lá fora, nós somos diferentes, nós somos melhores. Não! Mas se nós somos família, a Bíblia está falando, aquele que faz a vontade do meu Pai. Se nós somos família, que família que só se conhece quando está dentro da igreja? Não, irmãos, é em todos os lugares. Para nós é uma vergonha se nós conhecermos alguém e não cumprimentar porque é de outro ministério. Não, porque é isso. Não, é uma vergonha, porque Jesus está olhando lá de cima. Quando chegaram até Jesus, disseram: a sua família quer falar contigo. Eu disse: quem é a minha família? Estão lá fora sua mãe e seus irmãos. Ele olhou para os discípulos, para os seus e disse: mas aqui está a minha família. A minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Glória a Deus, Senhor. Ela não é as placas das igrejas. Não, nós temos que honrar sim a placa da igreja, o ministério que Deus nos colocou. Mas nós temos
Deus que honrar o nome dele aonde quer que estejamos. E o que tem a ver, pastor, isso com a palavra? Eu cheguei em casa, irmãozinho, fui falar com Deus, não a esse respeito, mas eu fui orar ao Senhor e eu tirei esta palavra, mas eu falei, essa palavra Deus está falando comigo, e eu estava aqui, o Senhor, eu tinha preparado uma outra para me ministrar, mas o Senhor disse essa. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. A palavra de Deus, igreja. Vocês conhecem, sabem quem foi o profeta Ezequiel nas mãos do Senhor? O profeta Ezequiel, irmãos, a canta da laço, e anda lá, basteia, ele tinha tudo. Vamos um pouquinho para isso aqui, fazendo favor. Ele tinha tudo, irmãos. Já dizia, olha, eu não vou mais servir a Deus. Eu fui ensinado para ser um sacerdote. Eu fui ensinado no meio dos levitas, vendo a adoração, adorando a Deus. Mas eu seria o sucessor do meu pai, que era um sacerdote. Nós somos da família sacerdotal. Mas agora eu não estou nem no templo e nem dentro de Jerusalém. Agora eu estou na Babilônia. Agora eu estou debaixo, lá vai, num lugar estranho. O povo que aqui está são meus irmãos, mas por causa do sofrimento também se tornaram estranhos. Por quê? Porque eles não compreendem o que é servir a Deus. Eles não entendem o que é servir a Deus. Porque para eles servir a Deus é só se estivesse dentro de Jerusalém, é só se estivesse no templo para adorar o Senhor. Mas agora não. Endureceram-se o coração para servir a Deus. Então eu também vou endurecer. Mas não foi isso que Ezequiel fez. Ezequiel, irmãos, ele viu o pai dele sendo morto a fio de espada. Ele estava, irmãos, ali carregando barros para fazer tijolos para a construção da grande Babilônia. Mas o coração dele, irmãos, não estava na Babilônia. O coração dele não era babilônico. O coração dele era o coração de um sacerdote. Era o coração de alguém fiel. Ezequiel, ele tem uma visão tremenda do Senhor, irmãos, num momento difícil. Ezequiel, irmãos, ele está ali carregando barro, com o campão passado no pescoço, do lado era uma espécie de balde de cesto, no ombro também, onde era se enchido da lama do barro e tirado dali para ir ser feitos os tijolos. Como Ezequiel levanta, ele está de joelho para encher os baldes, coloca assim no pescoço aquele campão e ele levanta. Mas quando ele vai levantar, ele olha para o céu e ele vê os querubins. Ele tem uma visão tremenda. Glória a Deus, glória a Jesus. Se nós formos, irmãos, entrar no livro do profeta Ezequiel, nós vamos chorar junto com Ezequiel. Mas hoje, irmãos, muita gente não faz questão de ser ou de exercer o teu chamado como é para ser. As oportunidades que as pessoas têm, muitas das vezes, elas lançam fora, elas deixam de lado. Se não, a circunstância não for do meu jeito, não tem como eu ser fiel. Se as coisas não andarem como eu quero, não tem jeito de eu dizer que sou servo de Deus. E não, irmãos, nós vamos olhar dentro da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, nós vamos olhar Daniel, nós vamos olhar Ezequiel. Pessoas que tinham tudo para dizer, eu não vou mais servir a Deus. Pelo sofrimento,
irmãos, a dor, a tristeza, o sofrimento. Eles não deixaram nada disso abater. Eles não deixaram nada disso abalar. Quanto mais, irmãos, se levantavam contra eles, mais eles serviam. Quanto mais vinha pedrada, mais eles desciam. Irmãos, esses dias eu estava vendo alguma coisa, irmão, sobre esses homens que estavam na Babilônia. Se nós formos olhar a história de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, nós vamos nos surpreender, irmãos, como aqueles homens foram forjados para servir a Cristo. Eles estavam na Babilônia. Aleluia, Senhor. Eles eram preparados, irmãos, pelo chefe dos eunucos do rei. Então, se eles eram preparados pelo chefe dos eunucos, eles estavam sendo preparados para ser o eunuco do rei. O que choca, irmãos, não estou afirmando, e também o que eu vi não afirma, mas a situação deles, irmãos, chegando na nossa vida, não foram tão tristes, mas eles não deixaram a situação abalar, porque todos os jovens que eram para ser preparados, para ser o eunuco do rei, de todos os sofrimentos, ainda eram castrados, irmãos. Se você fosse aprofundar nessa história, que você não vê estes homens falar de família, eu não estou afirmando isso, mas foi possível eles terem sido desta maneira. Mas olha na Bíblia, irmãos, o sofrimento deles não fizeram eles se afastar de Deus. O sofrimento fez eles se achegarem mais a Deus e ser honrados. Aleluia, Senhor. Saindo do texto, pastor Dela, Ezequiel, ele está num momento difícil na vida dele. Ele está, mas ele é um escravo, ele não é um eunuco, ele não é uma pessoa que tinha uma liberdade dentro da Babilônia. Mas ele, irmãos, os pensamentos dele não eram da terra. Por que nós sofremos hoje? Porque nós só estamos olhando, irmãos, o sofrimento da terra. Nós só estamos olhando, irmãos, para a situação adversa que está sucedendo em nossas vidas. E nós estamos deixando de ter palavras para servir a Deus. Nós estamos deixando, irmãos, de ter vida espiritual diante de Deus. Nós sempre estamos lutando, porque nós queremos alguma coisa nas mãos do Senhor. Nós estamos lutando, irmãos, negando a basuriana da Bahia, porque nós queremos um espaço, porque nós queremos um trabalho, porque nós queremos uma vida financeira, porque nós queremos isso, porque nós queremos aquilo. Nós não estamos lutando pelo reino, nós estamos lutando por nós mesmos, para nós mesmos. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Estes homens, eles lutaram por eles. Mas eles lutaram para que a palavra de Deus, irmãos, permanecesse na vida deles. Eles lutaram para que a palavra de Deus não morresse. Porque, irmãos, se na Babilônia Deus não preservasse esses homens, não tinha salvação. Glória a Deus, Aleluia, Se Senhor. esses homens esmorecessem, o que seria do Evangelho de Cristo? Nos nossos dias, irmãos, está acontecendo as mesmas coisas. Nós estamos, irmãos, nós somos os peregrinos dessa terra. Nós vivemos, irmãos, decantando a vassoura de terra estranha, que não sabemos o que vai acontecer amanhã. É tantas coisas acontecendo no Evangelho, irmãos, que se nós formos observar, nos assustamos. Agora vem Ezequiel, dizendo que ele foi levado ao templo. E no templo, o Senhor mostrou as portas do templo, as belezas e as tristezas. Presta atenção na Bíblia Sagrada.
que toda vez que o Senhor fala de uma purificação, o Senhor coloca água para ser purificado. Aquele qual preparou Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: eu sou a água da vida. Glória a Deus, aleluia. Quem beber desta água jamais terá sede. Aí Ezequiel vai dizer que ele viu debaixo do umbral as águas do ribeiro. E quando ele é tirado para fora, ele vê o ribeiro, ele está na margem desse ribeiro, destas águas. E ele vê o homem que está com o cordel nas mãos, o cordel de medida. E este homem mede 1000 côvados e faz ele entrar. Depois mede mais 1000 e faz ele entrar. Depois mais 1000. Traz para mim, pastor, esta palavra. O que é estas águas? Irmãos, quem conhece estas águas, quem entra nestas águas, irmãos, tem que ter uma experiência com Deus. Porque que Deus, irmãos, olhando para Ezequiel, Deus estava dizendo: Ezequiel, o meu povo precisa ser purificado, Ezequiel. Estas águas, Ezequiel, são águas limpas, águas puras, águas que purificam, Ezequiel. Glória a Deus, Senhor. O Senhor, irmãos, canta na massa, quando aquele homem mede 1000 côvados, Ezequiel entra e ele mesmo está dizendo que essas águas davam pelo tornozelo dele. Ezequiel começa, a purificação. Começa pelos pés, Ezequiel. Jesus purifica, decanta na macianda, quando vai lavar os pés dos discípulos. Jesus, irmãos, quando ali Moisés está na sarça, começa pelos pés de Moisés. Tira, Moisés, a sandália dos teus pés, tira o mundo, Ezequiel. Oh, levanta na macianda, na machada. Aleluia, Senhor. Porque o lugar que tu pisa, santo é. Moisés é santo, Moisés. Não traga a sandália do mundo, Moisés. Tem que ser descalço, purificado, Moisés. O Pedro fala para Jesus: mas eu não posso. O Senhor não pode lavar os meus pés. Ele disse: mas se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Glória a Deus. Não, Senhor, não só os pés, mas a cabeça. Jesus diz: não, decanta na massa, decoma na maçuiana. Ezequiel, irmãos, entra. Ele está com as águas nos tornozelos. Aquele homem mede mais 1000 e diz: Ezequiel, vem. A água agora vai pelo joelho. Irmãos, nós estamos deixando, irmãos, essa purificação de lado. Nós estamos tão carregados no mundo que nós não estamos prestando atenção. Jesus, ele nos purifica, igreja. Ele começa pelos pés, porque é os pés que vai nos carregar para um bom lugar, não para um lugar ruim. Aleluia, Senhor. A igreja de Cristo, irmãos, ela está deixando de ser purificada. Nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós estamos mais preocupados com as coisas da terra do que das coisas espirituais, pastor. Esta purificação é espiritual. Só que ela não começa da cabeça, ela começa de baixo para subir. Mas nós esquecemos, irmãos, que começou pelos pés de Jesus. Quando Jesus caminhava para o Gólgota, o sangue que derramava
Glória a Deus, Senhor. Obreiro de Jesus, não deixa de ser purificado. A nossa preocupação, irmãos, primeiramente, ela tem que ser espiritual. Nós deixamos de lado, igreja. Nós nos preocupamos com tantas outras coisas. E deixamos de se preocupar porque é a palavra. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas nós só estamos preocupados com as demais coisas. Se não tiver bênção, não tem Deus. Se eu não estiver bem, não tem Deus. Se a minha casa não estiver bem, se lá não estiver tudo saciado, não tem Deus. Não, irmãos. Aleluia, Senhor. A minha casa pode estar vazia, o celeiro pode estar vazio. Eu não posso não ter um centavo negando na vassoura. Mas não é por isso, irmãos, que eu sou derrotado. Não, Senhor, está faltando isso, não. Eu não preciso ajoelhar no meu celeiro e pôr as mãos e dizer: Senhor, olha aqui, Jesus, não tem nada, Senhor. Eu não posso mostrar, negando na vassoura, na baixar, procurar em algum canto. Dizer: Senhor, eu não tenho centavo, não. Eu não posso, negando na vassoura, estar dizendo: Senhor, olha o tamanho do problema. A nossa preocupação, igreja, as portas muitas das vezes estão fechadas. É por isso nós estamos, irmãos, buscando de formas erradas. Porque a Bíblia está dizendo: busca o reino dos céus e a justiça, e aí as demais coisas eu vou fazer. Quando tudo parece, irmãos, não ter mais solução, não ter mais saída, mas eu estou de joelho dizendo: Jesus, tu és bom, Senhor. Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Ei, Demasuriana, Namastê, canta na baia. Passaram na madrugada, irmãos, você canta na massa, no celeiro, não tendo lá um pacote de farinha, vai dizer: Jesus, tu és bom, Senhor. Oh, Aleluia, Senhor. Namasturiana, Namastê, canta na baia. O que tem isso, pastor, com essa água? É porque se eu estou purificado, irmãos, eu vou saber como buscar ao Senhor. Se eu estou lavado, se os meus pés estão limpos, eu vou saber buscar ao Senhor. Eu não vou como a vassoura ou interesseiro. Eu vou, irmãos, com gratidão. Jesus, olha, Senhor, tu sabes como está vivendo a minha vida. Mas eu não deixo de te amar por nada, Senhor. Tu ainda, Senhor, é o rocha forte em minha casa. Pode tudo olhar, Senhor. Quem pode olhar para mim pode dizer: ele está desmoronando, ela está desmoronando. Mas eu sei, Senhor, que eu estou sendo alicerçado. Porque eu não busco o mundo para me alicerçar, eu busco o meu Senhor para me alicerçar aqui para lá fora. Eu sou coluna na canta na vassoura do Evangelho de Cristo. Porque Ezequiel, igreja, ele, se você olhar, se você for olhar e orar e buscar essa palavra, Ezequiel, ele está chorando quando ele entra naquelas águas. Porque em outras palavras, Ezequiel está dizendo: eu não sou digno, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu não sou digno, Senhor, de entrar nessas águas que descem no teu altar. Eu não sou digno, Senhor. Mas o Senhor, conhecendo Ezequiel, igreja, o Senhor dizia: Ezequiel, vem, Ezequiel. Irmãos, e ele chegou no momento que as águas estavam nos lombos. Você sabe como nós chegamos a este ponto? É quando nós estamos em oração, igreja. Hoje, Senhor, foi difícil, mas
difícil não canta na vassouriana, na Pai. Mas aqui estou, Jesus. Eu quase não saí da cama esta madrugada, Senhor, porque estava muito frio. Mas eu não posso deixar o meu compromisso contigo, Senhor. Eu falei que se o Senhor me desse a oportunidade, Pai, eu iria estar toda a madrugada contigo. Se ajeitando com a coberta, talvez, irmãos, mas você está dizendo, Jesus, tem um cantinho aqui para o Senhor. Meu irmão, nós estamos cantando na vassouriana. Se você for olhar o livro de Ezequiel, irmãos, Ezequiel, ele tinha uma comunhão com Deus. Ezequiel, irmãos, ele se achegava no meio do sofrimento, ele se achegava a Deus. Ezequiel, ele não reclamava de trabalhar durante o dia como escravo, não. Mas ainda quando era noite, ele tinha o seu particular com o Senhor. Porque Ezequiel dizia, eu não tenho qualquer chamado. O meu chamado é de sacerdote. O sacerdote, ele tem que entregar os sacrifícios perante o Senhor, o sacrifício pelo povo. Mesmo sendo rebelde, mas eu tenho que me sacrificar por eles. E quem foi Ezequiel diante do Senhor? Irmãos, mas nós só vamos nos purificar quando nós entendermos o que é a Bíblia Sagrada para nós. Porque nós estamos muitas das vezes, irmãos, decantando a vassouriana, deixando a palavra de Deus de lado. Não, pastor, eu estou vivendo, eu estou lendo, eu estou orando, eu estou vindo na igreja. Irmãos, eu já disse e vou dizer sempre, a palavra de Deus é milímetros. É milímetros, irmãos, para nós vivermos. Você acha que Deus ele não sabe? Irmãos, não conhece a minha e a sua situação? Será que Deus ele não está vendo, irmãos, o que eu e você passa? Será que Deus é injusto? Não, igreja. Será que Deus não estava vendo o que Ezequiel passava? O sofrimento de Ezequiel? Não, igreja, Jesus estava vendo. Mas Ezequiel, irmãos, ele não olhava para o sofrimento dele. Você acha que Ezequiel não tinha saudade da sua terra, da sua casa? Será que não tinha saudade do pai que ele viu sendo morto a fio de espada? Mas nada disso abalou a comunhão dele com Deus. Nós não temos, irmãos, não vimos nada do que Ezequiel viu acontecer. E muitas das vezes nós colocamos, irmãos, não somos nós mesmos empecilhos para Cristo, para servi-lo. Porque olha a nossa situação, irmãos. Você está com fome, Jesus abençoa o celeiro, você tem uma comida, você muitas das vezes está precisando pagar uma conta, uma dívida, Jesus abre uma porta de alguma maneira, irmãos, e você acaba pagando. Mas se não tem, aí eu não consigo orar, Senhor. Não tenho palavras, Senhor. Não é, irmãos, é que nós muitas das vezes somos mimados demais. Nós queremos tudo na mão. Nós erramos tanto, irmãos, mas no momento que vem a luta, nós queremos que seja resolvida. Não importa como. Mas não, igreja. Se nós nos colocarmos, irmãos, nessa posição de buscar o Rei, você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver, irmãos, que portas serão abertas. Você vai ver que o seu cativeiro vai ser mudado. Mas se nós buscarmos as demais coisas e deixarmos o reino de lado, como que o reino vai fazer algo em nossas vidas? Vamos colocar o reino acima de tudo. Senhor, está difícil sim, Pai, mas eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui, Senhor, eu não vim buscar ou pedir nada ao Senhor. Eu vim só lhe agradecer, Senhor. Eu só vim, Pai, aqui esta noite, Senhor, para dizer que Tu és bom, para dizer que Tu és maravilhoso, para dizer que Tu és santo. Aleluia, Senhor. Eu não posso, irmão, sair da minha casa e dizer, eu vou lá que eu vou pedir isso, eu vou lá que eu vou pedir aquilo. Não. Senhor, tudo que eu preciso, Tu sabes. Tudo que eu necessito, Pai, eu já falei contigo. Mas hoje, Senhor, eu vou lá para Te agradecer. Agradecer ao Senhor pela Tua bondade. Agradecer ao Senhor pelo fogo de vida.
para agradecer ao Senhor pela minha saúde, agradecer pelas portas abertas, por mais que esteja fechado, mas você está profetizando. Não, igreja, nós erramos, nós ignoramos quando Deus fala, né, filho? Faz assim, é milímetro, igreja, milímetro. E nós não fazemos, e queremos que Deus faça algo. Queremos que Deus abra portas, irmãos. Queremos que Deus escancar as portas. Mas nós mesmos, irmãos, não conseguimos obedecer a palavra dele. Não conseguimos obedecer ele. Entra na palavra de Deus no livro de Ezequiel. Depois você vai ver como Ezequiel servia a Deus. Ezequiel, irmãos, ele teve que usar a morte da esposa, usar como uma palavra para pregar para o povo de Deus. Deus não deixou Ezequiel chorar a morte da esposa, mas Deus disse para Ezequiel: com a morte da sua esposa tenho eu uma palavra para o povo de Israel. Glória a Deus, Senhor. O que nós precisamos? Como, pastor, eu vou me purificar, eu vou entrar nessas águas? Começa se colocando no grupo, começa descendo todos os dias e obedecendo. O Senhor disse que é para eu pregar, eu vou pregar. O Senhor disse que é para eu louvar, eu vou louvar. O Senhor disse que é para eu fazer isso, eu vou fazer. Mas nós desobedecemos a Deus, irmãos, e queremos que Deus faça algo em nossas vidas. Queremos que Deus, irmãos, no mundo cativeiro, sendo que nós, irmãos, estamos sem como a navassúria, como entendimento. Aleluia, Senhor. Você acha, irmãos, que eu vou dizer sempre isto? Você acha que o mundo em que vivemos não era para estar melhor? Quantos milhares de milhões de evangélicos que tem nesse país? Você acha que vocês deixassem de brigar politicamente e entrassem de joelho, você acha que não seria diferente? Porque o povo de Israel, irmãos, canta na Massumiana. As maiores vitórias do povo de Israel, irmão, aconteceu quando eles estavam orando, aconteceu quando eles estavam de joelho. Nós temos um exemplo, irmãos, biblicamente dizendo que quando Josafá, se levantaram 3 reinos contra ele, uma multidão contra Josafá, contra Judá, ele não levantou os melhores soldados com espada, com lança, não. Ele disse: essa guerra é diferente. Ele preparou o povo e disse: vamos passar uma vigília diante do Senhor, vamos passar a noite na igreja, no templo, vamos orar. Irmãos, e quando foi a meia-noite, se levantou Josiel e disse: essa peleja não deixa de pelejar, essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Essa igreja, irmãos, está fazendo errado. A igreja está correndo atrás de tanto recurso humano e deixou, irmãos, de buscar o recurso dos céus. Aleluia, Deixou a igreja de buscar que é santo. Irmãos, eu fico triste, vou dizer eu como pessoa, quando nós, irmãos, hoje está difícil sim, dá frio sim, somos poucos sim, mas Jesus está na obra. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, eu nunca comentei nem falo sobre isso. Essa é a minha maior tristeza, pastor. É quando alguém manda mensagem: hoje eu não vou no culto. Hoje está frio, pastor, eu não vou no culto. Será, irmãos, que no momento que está precisando de algo, será que tanto frio ou calor não vai para os pés do Senhor? Muitas das vezes, frio ou calor, irmãos, quando precisa, busca as pessoas lá fora. Agora hoje, pastor, não vai dar. Eu como pastor, eu fico triste, eu venho orar ao Senhor. Eu falo: Jesus, por que, pastor? Porque, irmãos, se nós olharmos pela Bíblia Sagrada, o povo de Deus só vencia quando estava de oração, quando estava juntos orando. Aleluia, Senhor. É claro que Deus dá vitória individual para todos nós,
Mas a maior vitória da igreja, irmãos, ela tem que estar unida. É o mesmo foco, é o mesmo sentido. Ezequiel, por que Ezequiel sofreu? Porque Ezequiel pregava com um povo que estava com o coração duro, que estava com o coração, irmãos, afastado da presença de Deus. Mas o coração dele não, o coração dele era limpo, o coração dele era puro. Jesus mesmo disse para ele: eu vou te enviar, Ezequiel, no meio de um povo de coração duro, misturado, de semblantes. Por que, irmãos? Porque a igreja do Senhor, irmãos, ainda é referência na terra. Mas o povo não está enxergando isso, estão, em vez de se achegar, estão se afastando. Estão tendo tantas coisas, irmãos, a fazer e deixando o principal de lado. Você acha que Jesus Cristo, irmãos, canta lá basuriana, lá você, vendo muitas das vezes a nossa situação, coisas que era fácil, que é fácil para ele resolver, mas ele diz: eu não posso pôr as mãos, porque já não confiam mais em mim, porque já não acreditam. Ora, fala de mim com a boca, mas o coração está distante. Ele mesmo disse: vocês querem ser abençoados, vocês querem que as portas se abram, vocês querem que eu mude o cativeiro. Busque o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas eu vou fazer, é a palavra dele, não é minha. Não é a palavra do homem. Você vai encontrar Jesus falando na Bíblia. Busca primeiro o reino dos céus, igreja. Me busca primeiro, me põe eu como princípio, me põe eu como primeiro. E as demais coisas eu vou fazer. Mas nós estamos deixando esta oração de lado, igreja. Nós estamos deixando de lado o que é o Senhor. Porque nós estamos preocupados, irmãos, tanto com o dia de amanhã, que esquecemos de buscar a face dele hoje. Que esquecemos de buscar a presença dele hoje. Nos contendemos muitas das vezes com os homens. Esquecendo, irmãos, que se eu descer diante do Senhor, eu não preciso ter contenda com ninguém. Ele vai fazer a obra, ele me canta lá baixo, olhando lá baixo, porque ele me ama. Ezequiel, irmãos, quando chegou nos lobos, Ezequiel, irmãos, ele estava purificado. De repente pediu mais frio. E aí ele disse: agora eu já não posso ir, porque agora tem que atravessar a nada. Trazendo para a igreja, irmãos, quantos têm a deficiência que não sabe nadar, a deficiência que não sabe buscar, a deficiência que não consegue buscar. Não, igreja. O Ezequiel estava dizendo: Senhor, para mim já está bom, Senhor, porque eu sei o preço que eu pago. Mas eu estou sendo carregado por ti, Senhor. Eu estou sendo carregado pela basura, pela tua obra. Irmãos, nós estamos deixando a igreja de lado, nós estamos deixando o evangelho de lado, nós estamos deixando os princípios de lado. E é tudo isso que Satanás quer, irmãos. Satanás já não está preocupado com as pessoas que estão lá fora. Não, ele quer tirar os que estão aqui dentro, e muitos têm se afastado e nem têm prestado atenção. Ser pregador da palavra, igreja, não é só eu chegar aqui na frente, eu ler a Bíblia e expressar a palavra para os irmãos, não, igreja. Ser pregador da palavra, primeiramente, vem o meu compromisso com Deus. Vem o meu compromisso, que não é, irmãos, a minha circunstância, nem a minha situação, que vai expressar a igreja, não. Muitas das vezes, vocês pregam a palavra do Senhor. Muitas das vezes, pastor, nós chegamos na igreja e queremos ouvir. Não é assim que Jesus quer usar para falar. Porque o Senhor, irmãos, Ele quer que eu somente obedeça. A condição espiritual, a condição emocional minha, Ele vai preencher conforme eu obedecer a Ele. Mas muitas vezes, irmãos, eu estou deixando as minhas necessidades lá de fora tomar conta do que é necessário aqui dentro.
Ezequiel nunca deixou. Ezequiel sempre foi purificado pelo Senhor. Irmãos, porque ele sempre teve um compromisso com Deus. De Glória a ser Deus, Senhor. E de fazer. Irmãos, tem dias que o Senhor, irmãos, Ele quer ouvir o seu louvor, o louvor que sai da sua boca. Muitas das vezes nós não prestamos atenção nisso. Eu já preguei outras vezes, já falei outras vezes sobre isso, mas o Senhor me põe a falar neste momento. Mas muitas das vezes nós só falamos, amém, Senhor. Talvez, irmãos, era o dia e que o teu louvor que sai da tua boca, Jesus ia usar para abrir uma porta, para quebrar uma maldição, para operar um milagre. Mas eu mesmo pedi, porque eu disse, amém. Nós, irmãos, como servos de Deus, não é, irmãos, a minha condição emocional que vai dizer ou que vai expressar o que eu sou. Não. É a minha condição espiritual. É se eu me aproximar de Jesus, eu me purificar com as águas diante do Senhor. Olha, eu abri a boca, a igreja vai saber que eu sou purificado. Por quê? Porque eu vou dividir a purificação com a igreja. Mas nós, irmãos, precisamos entender que tudo é milímetro. Tudo é milímetro diante de Deus, não é metro. Não tenta servir a Cristo de qualquer forma, não tenta servir a Deus de qualquer maneira, não tenta dizer, não, está tudo bem, quando não está, quando você precisa se aproximar, e não ignore quando Jesus disse assim, filho, chegue mais um pouco. Irmãos, a madrugada, muitas das vezes Jesus está dizendo para você, filha, está difícil, filha, mas vem aqui. Filho, vem aqui, eu quero falar contigo. Ou eu quero ouvir você falar. Glória a Deus. Nós colocamos limites, irmãos, o que nós queremos decanta, nós o nosso chamado. Nós colocamos impedimento, irmãos, decanta na bastei, com aquilo que Jesus tem para nós. Muitas das vezes, igreja, o Senhor não quer que você ore. Não, pastor. Não, o Senhor te chama e diz assim, filho, abra a palavra, abra a Bíblia, eu quero falar com você da Bíblia. Irmãos, Jesus tem as suas maneiras de fazer. Se nós fôssemos necessário gritar para o mundo, irmãos, as nossas necessidades, pastor, quantos problemas nós não íamos indagar as pessoas, não é? Mas Jesus, ele quer, irmãos, eu não sei porque Jesus está dizendo isso, mas Jesus, ele quer ser teu amigo, ele quer se chegar a ti, ele quer que você se entregue a ele, que você se chegue a ele, não apresentando a ele os seus problemas, ele já sabe os problemas que você tem. Ele quer que você, mesmo no meio da peleja, da batalha, você consiga dizer, Senhor, eu estou só para te agradecer, meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para dizer que Tu és bom. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós dobramos os joelhos, só pedimos. Você não vai encontrar, irmãos, no livro de Ezequiel dobrando o joelho e pedindo. Todas as orações de Ezequiel, irmãos, é por uma causa, é por alguém, é pelo povo, mas ele estava de joelho. Os profetas de hoje querem profetizar, os profetas de hoje querem pregar, mas não sabem o que é entregar a sua vida por outros, não sabem o que é passar a madrugada em choro, muitas das vezes, dizendo, Jesus, salva fulano, Senhor. Dizendo, não se engane, Jesus, olha o que ele está passando, Senhor. Também, a tua situação é pior do que o do teu
Mas você deixou a tua situação aos pés da cruz. E foi aos pés do Senhor, pela vida do seu irmão, pela necessidade do seu irmão. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos que Deus resolva os nossos problemas e não conseguimos apresentar a causa do irmão. Muitas das vezes, igreja, Jesus fala assim: filho, abraça teu filho, abraça teu esposo, abraça tua esposa, abraça o fulano, o ciclano. E você diz: não, eu sou assim. Irmãos, obedecei ao Senhor, vosso Deus. É a palavra dele para nossas vidas. Ali na cruz, irmãos, com poder para destruir, ele disse: perdoa. Irmãos, nós esquecemos que é a sombra da cruz, irmãos, é que nos encanta a basuriana, ela bastei. A sombra da cruz, daquele homem que não pegou, não errou, mas estava ali dizendo: Pai, perdoa. É a Aleluia, sombra Senhor. da cruz que recebemos o perdão, igreja. Mas nós muitas das vezes só olhamos para nós. Esquecemos, irmãos, que tem alguém necessitando. E tem alguém do outro lado clamando, dizendo: Pai, traga alguém aqui e ora para orar por mim, Senhor. Traga alguém aqui, Senhor, lavasturando, lavastei, para abençoar a minha vida, Jesus. Senhor, não tem nada para oferecer para o meu filhinho, para minha filha, para minha casa, para minha família. E nós esquecemos disso, igreja. E só conseguimos dizer: Senhor, olha a minha causa, Senhor, faz por mim, Senhor, olha por mim, Senhor, faz isso. Não, igreja, eu não estou dizendo que Jesus não faz, não é isso. Ele faz porque Ele é bom. Mas eu estou dizendo que nosso chamado, ele não é para nós orar por nós mesmos. É para nós orar pelos outros, é para nós sentir a compaixão pelos outros. Irmãos pastores, quantas vezes você já jejuou por alguém, sentenciando as causas? Quantas semanas e semanas passa jejuando e orando pelas suas causas? Esquece que tem alguém que Deus levantou você para orar por eles. Eu não posso, igreja, está vendo que Deus representando a minha causa, se eu não abraçar a sua causa primeiro. O pastor, o irmão, o presbítero, a diaconisa, o diácono, a missionária, ela não é chamada só para as causas dela. E não tem como nós fazermos sem antes nós não abraçarmos as causas dos outros. Quantas madrugadas um servo tem que passar a fio diante de Deus, dizendo: Jesus, visita lá, Senhor. Visita, Jesus. Irmãos, a igreja está esquecendo deste legado, irmão. A igreja, ela está esquecendo que o chamado dela, irmão, decantando a base pelas causas dos outros. Nós estamos esquecendo, igreja. Você quer receber algo de Deus? Começa a andar nos milímetros. Conserta o que é preciso consertar na sua vida emocional. E decanta na base e põe no prumo a sua vida espiritual. E você vai ver que Jesus vai fazer, vai comandar a sonhando na tua vida. Mas se nós, irmãos, não olhar como Ezequiel, não viver como Ezequiel, irmão, decanta na base para valer o que a nossa passagem neste mundo.
Diante de Deus, irmãos, naquele dia, o que eu vou poder chegar diante de Deus? Ele vai ir, pastor Eusébio, ele vai estar diante dele, ele vai dizer: filho, o que tu tens para mim? Eu não vou poder aparecer com as minhas mãos e dizer: Jesus, eu não tenho nada. Não, irmão. Eu vou ter que dizer: Jesus, são poucos, mas está aqui, Senhor. Esses daqui o Senhor me colocou para eu cuidar, esses daqui o Senhor colocou para eu zelar. Eles estão aqui, Senhor. Está aqui o apóstolo Eusébio, está o diaconisa Lucimar, eu vou apresentá-los ao Senhor. Mas se eu negligenciar a obra de Deus, deixar de fazer a obra, eu vou dizer: Senhor, eu não trouxe nada. E ele vai dizer: sério, inútil e infiel. Nós não estamos nos juntando aqui para ouvir esta palavra da boca do Mestre. Não, irmão, se preocupe mais, pastor Márcio, com a sua vida espiritual e com as almas. Não viva mais tentando alabaçuriando, alabastei para ti, viva para os outros. Nós, como obreiros, como pastores, missionários, diaconisas da casa de Deus, nós não podemos viver para nós mesmos. Nós temos que viver para os outros, para a obra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos e vimos quem tem tanta condição, dizemos assim, para fazer pelas almas e não faz. E quantos têm desejo, mas não têm condição. Mas Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Nos nossos últimos, nós estamos vivendo os minutos finais da igreja na terra. Vai ser surpresa para muitos. Deus vai surpreender muitos. Que ainda tenho, vejo eu, um tempo de Deus de mudar cativeiro, de mudar a história, de levantar realmente aqueles que tenham desejo e coragem de fazer algo para Cristo. Mas nós fomos chamados para isso. Então, irmãos, pastores, irmãs, que Deus tem misericórdia de chamar, valorize mais o seu chamado. Viva mais para os outros do que para si mesmo. E quando nós vivemos mais para os outros, Jesus faz para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus Glória a faz Deus, para as Senhor. nossas vidas. Jesus faz para os nossos lares. Jesus faz para as nossas famílias. Para me encerrar a mensagem, um pequeno testemunho, mas para mim é muito grande. Eu fiz os exames mês passado, que pelo resultado lá que saiu, o médico me preocupou muito. E aos olhos do médico, eu estaria com algum problema nos rins, pastor, por exemplo. Que tem uma classificação numérica. E eles falaram para mim, olha, o seu está acima, o normal é 2, o seu está 5. Então vamos aprofundar o exame. E eu falei: Jesus, eu não aceito. Todos os dias, de ungia, e continuo ungindo, pastor, porque isso eu aprendi lá atrás. Eu me unjo todos os meus filhos, minha esposa contei o testemunho. E aí eu fui semana passada, fiz os exames, hoje passei pelo médico, o normal, assim, para dizer assim, está alterado, é 2. E o meu estava 1,15 hoje, pastor. Para a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, e vocês sabem, pastor, uma certa feita, um pastor falou para mim que ele foi um nutricionista e ele jejuava, era um homem de muito jejum, de muita oração, pastor. Acompanhei ele algumas vezes em jejum de 24 horas, assim, a fio. E ele amava jejuar, mas um dia ele achou que ele estava gordo e foi na nutricionista. A nutricionista falou: que está destruindo a tua vida é o jejum. Ele disse para mim: a partir daquele dia, né, ele falou, a partir daquele dia eu não jejuarei mais como antes. Eu não levo meu jejum mais do que meio-dia.
Ele falou que eles falaram que é ruim para a minha saúde. E você também vigia. Só que a gente, irmãos, eu ainda acredito na palavra do Senhor. Eu acredito que se você estiver fazendo algo para Deus, irmãos, nada vai tocar em você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu nunca deixei de jejuar. Pastor, eu já fui chamado de fanático, já falaram para mim que era costumeiro Jesus não aceita. É muito raro um dia de semana eu não estar de jejum. Eu sei que no sábado e domingo eu posso tomar o meu café de manhã, mas segunda-feira eu começo uma batalha. Todos os dias, pastor, isso faz 16 anos diante de Deus. Estou aqui contando. Eu não sei porque Jesus me colocou a contar. Eu não estou aqui contando para me engrandecer, não. É muito raro durante a semana eu ir em algum lugar, alguém me oferecer uma água ou um café e eu tomar, não. Chega segunda-feira, eu digo, hoje começa uma batalha. Eu não posso abrir a guarda. Não é agora que eu posso abrir a guarda. Eu vou dizer para os irmãos, esse pastor parou na fé. É triste, pastor, de ver uma pessoa tão usada por Deus parada na fé. O que eu quero dizer com isso? Meu nada, mas o Espírito Santo está dizendo para nós, irmãos, enquanto você se entrega pela vida dos outros, Jesus cuida da sua. Enquanto você ainda está lutando pela igreja, pela obra de Deus, Jesus ainda faz milagre na tua casa, na tua família. Glória a Deus, Senhor. Pastor, mas eu contei mês passado, mas eu vou contar de novo. Quantas pessoas aqui eu posso dizer, vocês conhecem, sabem quem são dizimistas da igreja? Nós estamos pagando com água e luz aqui da igreja um salário mínimo, mais de um salário, chega a R$1.500. Vocês podem perguntar ao pastor Rafael, que cuida dessa parte. Todo o que entra aqui, pastor, eu entrego nas mãos dele. E só o aluguel é 1.300. Com água e luz chega a 1.500. E todos os dias dia 10. Quando foi dia 9, eu estava pagando aluguel, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Jesus não deixa se ser envergonhado. Nas nossas vidas também não é diferente. O que muitas vezes acontece é que nós lutamos errado. É que nós colocamos tanta nossa necessidade diante de Deus que expressamos uma falta de confiança. Não. Nós temos que dizer, Senhor, olha Deus, está difícil sim, Pai, tu sabes. Pai, olha, tem conta que eu não consigo pagar, que eu não tenho uma condição, mas eu sei que tu não vai deixar me envergonhar. Tu não vai deixar me envergonhar, Senhor. Eu não estava sabendo como eu ia pagar a água e a luz de casa, pastor. Antes de ontem, quarta-feira, eu recebi uma pequena oferta, R$100, e eu guardei. Falei, essa já é o começo da água e luz. E quando hoje eu estava pagando, pastor, para a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu oro todos os dias, já fui atrás, já procurei trabalho, mas todas as vezes Jesus me repreende de uma maneira. E Jesus disse, filho, é fé. É fé, mas a madrugada eu quero que tu esteja comigo. É a madrugada, irmãos, igual eu falo. Enquanto muitos estão descansando, eu estou diante do Senhor pedindo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não pela minha casa, mas por aqueles que lutam também pela obra de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Tem muitos se escandalizando, irmãos, tem muitos brincando com a obra. Não vamos brincar, não. Vamos viver a verdade, vamos ser mais cristãos. Vamos dedicar mais a nossa vida pela igreja, vamos dedicar mais a nossa vida pelos necessitados. Vamos pregar mais a verdade, vamos louvar mais com mais amor, com mais intensidade diante de Deus. Porque é assim que Jesus quer. Jesus não aceita sacrifício, irmão, sufocado. Não, tem por amor. Vamos fazer a obra pelo amor. E Deus vai fazer a obra em nossas vidas. Que o Espírito Santo complete essa mensagem no seu coração. Irmãos, que Deus lhe abençoe. Domingo